Eu não sei se está todo mundo aqui animado para a palavra de hoje, mas eu tenho uma notícia para você. Eu não sei se você está animado, mas você vai sair daqui completamente renovado por Deus, amém? Eu não estou nem aí se você está preocupado, se você está triste, se você está ansioso, porque a palavra que Deus liberou sobre mim hoje vai trazer vida onde havia morte, vai trazer renovo onde havia cansaço, vai trazer alegria onde havia choro. Tem alguém crendo nisso? Amém? Então vem comigo, por favor, porque a gente só tem 30 minutos. Só que a palavra, olha que interessante isso. A palavra de Deus ela é tão poderosa que 30 minutos são capazes de transformar a morte em vida. Sabe, esse domingo o pastor Felipe, ele ministrou sobre a história de Noé. Quantos estavam aqui no domingo? E eu fiquei meditando sobre a história de Noé e Deus compartilhou comigo algumas chaves sobre a história de Noé. Então antes da gente entrar na palavra, eu quero deixar bem claro que eu não vou pregar o que foi pregado domingo, ok? Mas Deus tem algo novo para liberar sobre nós. Se tem alguém crendo nisso, diga amém. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que quando Deus dá uma direção a Noé, aquilo que Deus direciona ele a fazer não tinha o menor sentido e não tinha a menor lógica. Quando Deus fala para que Noé construa uma arca por causa de um dilúvio, sequer havia chuva. O que Deus está pedindo para ele é o seguinte: construir algo que não tem sentido para uma circunstância que não existe. Sabe o que me chama a atenção na história de Noé? A gente se impressiona com o tamanho da arca que ele construiu. A gente se impressiona com a grandiosidade daquilo que as mãos de Noé construíram. Mas o que me chama a atenção não é o quão grande foi a arca que ele construiu, mas como ele conseguiu se manter constante em relação a uma direção que Deus deu que não tinha sentido algum. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, o que me chama a atenção na história de Noé é que as maiores experiências de fé não dependem da lógica, mas de uma convicção. Você quer experimentar coisas absurdas em Deus? Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Você quer experimentar a vontade de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Esquece como vai ser e confia em quem te prometeu. Noé, quando recebe uma palavra de Deus, não tinha sentido o que Deus chamou ele para fazer, mas era Deus quem estava falando. Deixa eu repetir isso. Não havia sentido no que ele foi convidado a fazer, mas era Deus quem estava convidando. Sabe o que me chama a atenção? Êxodo 3, se você puder, abre rapidinho a sua Bíblia comigo. Êxodo 3:1 fala sobre Moisés e a sarça ardente. E eu acho que isso tem muito a ver com o convite que a gente recebe para caminhar com Deus, o início da nossa caminhada. Tem muito a ver com o que acontece com Moisés, lá em Êxodos 3:1. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Pode seguir. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Moisés viu a sarça ardente. E depois ele diz o seguinte: que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queima. Eu quero ver isso de perto. Versículo 4. Então o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. Moisés se aproximava para quê, gente? Moisés se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: não se aproxime, mas tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Até aqui. Sabe o que eu acho incrível nessa passagem? É que a primeira coisa que chama a atenção de Moisés é aquilo que os seus olhos podem ver. Moisés, ele é atraído até a presença de Deus por aquilo que os seus olhos veem, mas assim que ele se aproxima da sarça, Deus se revela a ele e dá então uma direção. Deus fala: ei Moisés, eu preciso que você liberte o meu povo, e eu vou te dar autoridade e unção para todas essas coisas. E Deus começa a liberar a direção sobre Moisés. Sabe o que eu acho interessante nessa história? É que por mais que a nossa visão possa nos gerar curiosidade para dar os primeiros passos, só uma convicção na direção que Deus nos deu nos mantém no caminho. Moisés é atraído por aquilo que os seus olhos veem, mas o que mantém ele no meio do caminho é a convicção do que Deus o chamou para fazer.
Por que tem muita gente que acaba ficando no meio do caminho, na caminhada com Deus? É porque viu coisas que chamaram essa atenção, mas não ouviu a direção que Deus tem até o final do caminho. Se tudo aquilo que me move é aquilo que os meus olhos veem, se eu não consigo enxergar o que tem para acontecer na próxima temporada, eu começo a me esfriar nas circunstâncias que eu estou passando. É por isso que a fé não é pautada por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. E a história de Noé é exatamente isso. O que Deus chama Noé para fazer era impossível dele entender segundo a visão que ele tinha, mas Noé tinha uma direção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que você precisa. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu preciso apenas de uma direção. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Noé passou a vida inteira construindo a arca. Você tem noção do que é você passar a vida inteira construindo algo que você nunca viu e você não entende o propósito pelo qual está sendo gerado? Você tem noção do que é você passar a vida inteira construindo uma história pautada em algo que Deus te falou uma vez? Sabe o que me chama a atenção na história de Noé? É que tão difícil quanto construir uma arca foi ter que abandonar a arca depois que o dilúvio passou. Deixa eu falar isso mais uma vez, presta atenção. Tão difícil quanto construir uma arca foi Moisés ter que abandoná-la depois que tudo passou. Você sabe por quê? Porque aquele ali era o trabalho de uma vida inteira. Moisés passa uma vida inteira construindo algo que vai durar alguns dias e depois ele precisa abandonar. Meu irmão, se a gente não está pronto para abrir mão do que passou, a gente não está pronto para viver o novo de Deus. Talvez se Noé tivesse preso aquilo que passou, ele diria assim: Senhor, mas eu passei a minha vida inteira construindo a arca. Senhor, eu passei a minha vida inteira, eu abri mão de dias com a minha família para construir essa arca. Eu abri mão de dias de descanso para construir essa arca. Eu abri mão dos meus sonhos para construir essa arca. Mas deixa eu te falar uma coisa: por mais que talvez não tivesse sentido para Noé, é tudo que ele precisava para continuar de pé e vivo. Meu irmão, tem coisas que Deus vai te chamar para fazer que podem não ter sentido, mas vão sempre trazer vida para você e para a tua casa. Agora Deus chega para Noé e fala: ei Noé, olha só, aquilo que você passou a vida inteira construindo, agora você precisa abandonar. Você sabe por que isso acontece? Eu vou te explicar. É porque para cada nova estação de Deus existem novas ferramentas também. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: para cada nova estação existem novas ferramentas. Meu irmão, algumas ferramentas funcionaram até aqui, algumas estratégias funcionaram até aqui, algumas direções funcionaram até aqui, mas presta atenção no que eu vou te falar. Elas funcionaram até aqui, mas talvez não vão funcionar para te levar a novos níveis. Se toda a tua caminhada com Deus está pautada em milagres que você experimentou há 3 anos atrás, talvez você precise reavaliar o que você está vivendo com Deus hoje. Você já sentou ao lado de pessoas que tudo que eles têm para falar de experiências com Deus aconteceram na década passada? Aquela pessoa que senta com você e fala assim: eu acho tão bonito vocês evangelizando. Eu lembro que quando eu era jovem... Alguém já ouviu uma pessoa assim? É uma fé nostálgica, tem a ver com o que aconteceu no passado. Mas aquilo que Deus tem para fazer não se limita ao que você experimentou ontem, Ele continua fazendo hoje também. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Agora preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Até o final do dilúvio, o desafio de Noé era sobrevivência. Você pode repetir isso comigo? Diga: sobrevivência. Agora, depois do dilúvio, o desafio de Noé era reconstrução. Tem gente que está só tentando sobreviver, quando na verdade já devia estar tentando reconstruir. Pastor, eu aceitei Jesus tem 10 meses, e eu estou feliz porque Deus tem mudado a minha história. Ok, irmão, entenda o seguinte: o tempo de sobrevivência já passou, agora é uma temporada de reconstrução. As coisas velhas passaram, mas em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo. Sabe o que significa tudo se fez novo? Significa que as feridas do passado, elas não doem mais. Significa que as perdas do passado não te incomodam mais, porque aquilo que passou ficou para trás, mas Cristo quer te dar algo novo, novas estações e novas temporadas. Se tem alguém crendo nisso, reage aí, pelo amor de Deus, meu filho. Pastor, foi bom o que aconteceu, mas passou. Sabe, eu já compartilhei aqui algumas vezes algumas partes da minha história. Eu não quero ficar falando sobre isso de novo, mas
eu tenho 29 anos, por mais que eu pareça um pouco mais acabado, mas eu sou novo. Estou com algumas ruguinhas aqui já, que a Zen já falou, amor, já é bom a gente começar a pensar no Botox. Eu falei, peraí, filho, 29 anos falando de Botox, misericórdia. Eu sei que eu estou um pouco acabado, mas eu sou novo, filho, 29 anos. E tem gente que olha para mim e fala assim, cara, você tem 29 anos. Você fala de superar crises, você fala de um Deus que pode vencer as circunstâncias. Mas o que você conhece de crise, mano? O que você conhece de circunstância? É porque às vezes a gente acha que experiência está pautado a tempo. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não foram experimentadas por Deus ainda. E tem pessoas que aceitaram Jesus tem 1 ano e elas estão completamente mergulhadas, porque não tem a ver com o tempo que dura, mas com a intensidade com que a gente se lança. Eu acompanhei de perto momentos dentro da minha casa que eu achei que a gente não tinha mais futuro. Eu acompanhei meus pais perdendo tudo que a gente tinha para agiotas. Eu acompanhei os meus pais quebrando financeiramente. Com 15 anos de idade eu fui emancipado. 15 anos de idade eu já respondia pela empresa do meu pai. 17 anos eu já fui morar fora. Desde 17 anos eu não sei o que é morar com os meus pais. É por isso que eu vejo jovens hoje com 30 e poucos anos e não sabem ainda o que querem fazer. Eu falo, ei filho, presta atenção. Com 30 e poucos anos, eu nem cheguei lá ainda, mas com 30 e poucos anos, eu já estou pensando o que Deus quer fazer na geração dos meus filhos. Ei, não dá para a gente perder tempo, porque Deus aguarda que a gente se posicione. Agora, eu lembro das coisas que eu vivi. Eu sei das feridas que eu carrego. Só que hoje elas são cicatrizes que declaram no meu lugar, eu venci. As cicatrizes que eu tenho me lembram de momentos que eu vivi com Deus. Só que eu preciso entender o seguinte, aqueles momentos, eles fizeram parte da minha história, mas eles não fazem parte do meu futuro. Existe algo novo de Deus para ser construído. Vocês estão comigo? Diga amém. Eu lembro que eu vi algo uma vez que me chamou a atenção. Olha só que louco isso. É só uma analogia, ok? Não está na Bíblia, não procura na sua Bíblia que você não vai achar. E como eu falei, sabe, se você achar, eu estou preocupado com a Bíblia que você está lendo. Você traz ela para mim no final do culto para eu dar uma olhada. Eu vi uma analogia uma vez que falava sobre o povo caminhando no deserto. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas enquanto o povo estava saindo do exílio, eles caminhavam pelo deserto e Deus se manifestava como coluna de fogo à noite para que eles fossem protegidos do frio. E se manifestava e se revelava como nuvem de dia para que eles fossem protegidos do calor. Quantos já ouviram sobre isso ou já leram sobre isso? E eu vi um pastor falando sobre exatamente essa passagem. Ele disse o seguinte, sabe, tem momentos na nossa história em que a gente está caminhando no meio de um deserto e a gente está debaixo de uma direção de Deus. E a nuvem vai para um lado, a gente vai debaixo da nuvem. A nuvem vai para outro lado, a gente continua debaixo da nuvem. Só que tem um período em que a nuvem para. Ei, presta atenção, olha para mim. Tem um período em que a nuvem para. E sabe o que acontece com muita gente? A gente olha para o lado, olha para o outro e fala, mano, quer saber? A nuvem parou. Eu acho que é tempo da gente construir tendas aqui no deserto. E a gente começa a construir tendas no deserto, a gente começa a se adaptar às circunstâncias. O calor já não incomoda tanto, é o mesmo calor que antes deixava a gente incomodado, mas agora a gente já se habituou às circunstâncias. A gente começa a se adaptar e começa a olhar para a nuvem continua lá e fala, quer saber, mano, eu acho que vai demorar para essa nuvem se mover. Vamos melhorar as estruturas das tendas. A gente aumenta a estrutura das tendas e aumenta cada vez mais a estrutura das tendas, até que chega um momento em que a nuvem se move. A gente olha para a nuvem, olha para as tendas e fala, cara, eu não vou abrir mão de tudo que eu construí. Eu não vou abrir mão de toda a estrutura que eu construí para seguir uma direção. Eu prefiro ficar onde eu conheço. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não se adapte às circunstâncias ruins, porque Deus não te gerou para elas. Não se acomode em temporadas de crise, porque você não foi gerado para elas. Não se habitue a se relacionar com o pecado, porque você não foi gerado para isso. O problema é que às vezes a gente começa a se acostumar e aquilo que antes para a gente era ruim, agora já não incomoda mais. Uma crise financeira antes incomodava, agora a gente se habituou a ela. O pecado antes incomodava, agora a gente se habituou a ele. As crises antes incomodavam e agora a gente se habituou. E a gente acha que a gente está mais forte. Na verdade, a gente está se acomodando com algo que Deus nunca chamou a gente para viver. Você quer um exemplo disso? Existe uma passagem que eu sou apaixonado que fala sobre Jesus em meio a uma tempestade. Agora deixa eu te convidar a olhar para uma outra perspectiva. A palavra de Deus diz que Ele está lá no meio de uma tempestade. Os discípulos estão desesperados e eles vão acordar Jesus. Quantos aqui já ouviram essa passagem? E sabe o que eu acho interessante? É que eles vão acordar Jesus e quando Jesus se levanta, Ele repreende o vento e repreende o mar. Vocês estão comigo? Amém?
Agora deixa eu fazer uma pergunta: essa tempestade veio de Deus ou não? Sim ou não, gente? Eu vou te explicar o porquê que não veio de Deus. Tem muita gente que olha para a tempestade que está passando e diz: pastor, Deus me colocou no meio dessa crise para poder revelar o quanto Ele é poderoso. Pastor, Deus me colocou no meio dessa crise porque Ele quer forjar o meu caráter. Pastor, Deus me colocou no meio dessa crise porque Ele quer tratar algumas coisas dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus se levanta e Ele repreende o mar, e Ele repreende a tempestade. Sabe por que eu tenho convicção de que não foi Deus que gerou aquela tempestade? Porque Jesus jamais repreenderia algo que o seu Pai criou. Jesus jamais repreenderia algo que fosse genuíno de Deus. É por isso que Ele se levanta, Ele vê a tempestade, Ele sabe: não foi meu Pai que criou, por isso eu tenho autoridade para repreender. Não foi o meu Pai que criou, então eu tenho autoridade para repreender. Se você está entendendo isso, aplauda Ele mais forte. Meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O chamado que cada um de nós tem é o mesmo chamado de Noé. O chamado da igreja é dar luz ao futuro. Quando Deus encontra Noé, Ele olha para toda a humanidade e a palavra chega ao ponto de dizer o seguinte: Deus não via mais nada que trouxesse para ele esperança de futuro em relação à sua própria criação. Deus olha para a criação e Ele tem nojo do que havia criado, só que Ele vê em Noé uma luz de esperança. Então o que Ele faz com Noé é o seguinte: ei Noé, eu quero que você faça algo especial para mim. Você agora vai dar a luz ao futuro da criação. Vocês estão comigo? Agora, aquilo que aconteceu com Noé continua de pé para mim e para você. Sabe qual é o teu convite? É dar a luz ao futuro. Só que o problema é que a gente se omitiu durante muito tempo e a gente esqueceu dessa característica. Você quer que eu te dê um exemplo claro que a igreja está enfrentando agora? Uma das coisas que a gente mais ouve falar é sobre ideologia de gênero. A gente está sendo atacado a todo tempo, a gente está falando sobre isso a todo tempo, a gente está debatendo sobre isso a todo tempo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Gustavo Paiva, ele fala algo que é muito real. A igreja, olha só isso: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Você pode repetir isso comigo? Diga: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Há décadas atrás, a igreja abriu mão de ter influência em pontos cruciais na construção de uma cultura. É porque a gente estava ocupado demais discutindo se mulher podia usar saia ou calça. A gente estava ocupado demais discutindo se era obrigado a usar terno ou não. A gente estava ocupado demais discutindo se uma parede preta era agradável a Deus ou não. Enquanto a gente estava discutindo costumes, o mundo estava construindo cultura. Enquanto a gente estava discutindo coisas que não fazem a menor diferença na construção de uma história, o mundo estava fazendo história. Preste atenção nisso, cara. Para alguns pode não ter sentido nenhum, para outros vai virar alguma chave dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo estava ocupando posições de influência na construção da educação, das artes, da cultura, da música. Na verdade, o mundo estava ocupando lugares de influência em toda a massa. E agora a gente está assustado com o rumo que isso tomou. Na verdade, sabe o que aconteceu? A igreja, quando deveria estar dando a luz ao futuro, estava observando o parto daquilo que o mundo estava gerando. Deus chega para cada um de nós e fala: ei, vocês são a luz do mundo, gerem o futuro. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, é necessário que vocês revelem quem eu sou através do que vocês fazem. Ou seja, se não existe esperança lá fora, vocês são um grito de esperança. As pessoas não foram chamadas para serem profetas do caos. A igreja não foi chamada para apontar o pecado, a igreja foi chamada para apontar o caminho. Está todo mundo desesperado, não sabe o que vai dar do mundo. Nós sabemos, nós somos a esperança da glória de Deus. E está todo mundo perdido. Deixa eu te falar uma coisa: está todo mundo desesperado, perguntando o que vai ser dessa geração. Sabe qual é o problema? A gente está esperando que os sociólogos digam o que vai ser dessa geração. E a gente está se mobilizando falando: cara, a gente precisa de políticos crentes. Porque a gente está esperando que alguns políticos da bancada evangélica digam o que vai ser dessa geração. Na verdade, todo mundo deveria estar buscando a igreja e perguntando: ei igreja, vocês que foram chamados para dar a luz ao futuro, o que vai ser dessa geração?
Eu não sei o que vai ser dessa geração, mas eu sei o que vai ser da minha casa, porque toda geração começa dentro da sua casa. A minha casa vai ser reconhecida como uma casa onde Deus habita, se alegra e flui. Agora, você sabe o que acontece quando a sua casa for assim também, e a sua, e a sua, e a sua? Eles vão olhar para nós e vão ver em nós a esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. Cara, o chamado de Noé é maravilhoso e tem tudo a ver com a gente. Quando Deus o chama, não tinha sentido o convite que fez. Mas quando a vontade de Deus se cumpre, tudo fica claro. Deus construiu uma arca, eu nem sei para que isso serve, eu nem sei o que é chuva. Depois que passa o dilúvio, eu imagino ele olhando para a arca e falando: glória a Deus que eu segui uma direção mesmo sem entender, porque se eu estou de pé, é porque eu ouvi Deus falar comigo. Você pode declarar isso comigo? Diga: o chamado da igreja é dar a luz ao futuro. A gente não foi chamado para assistir o parto do que o mundo está gerando. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pastor, como é possível dar a luz a algo que não está sendo gerado? É porque se a gente precisa dar a luz ao futuro, a gente precisa gerar o futuro hoje. Se você quer influenciar a tua família daqui a 10 anos, se você quer mudar a tua geração daqui a 10 anos, se você quer mudar a história da igreja daqui a 10 anos, você precisa começar a gerar o futuro hoje. Meu irmão, as decisões que você vai tomar hoje, no final desse culto, podem mudar toda a história da tua família. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tinha nenhum crente na minha família, não existia nenhum evangélico na minha família. Eu sou o primeiro pastor da minha família. E sabe o que me alegra com isso? Porque não importa o que eu recebi de influência até aqui, importa a influência que a minha filha vai receber, que os meus netos vão receber. É o que o Thiago Brunet fala: não interessa o pai que você teve, mas o pai que os seus filhos vão ter. Porque se a gente olha para o passado, a gente fica se vitimizando: pastor, você não sabe o passado que eu tive. Meu irmão, realmente eu não sei o teu passado, mas eu sei o teu futuro. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo novo. E esse é o chamado de Noé. Cara, Noé reconstruiu a história pautado em uma direção que recebeu. Você tem noção disso? Porque para Noé, ele estava reconstruindo a sua casa, mas para toda a humanidade ele estava reconstruindo a história, porque tudo começou e recomeçou a partir dele. Aquilo que Deus vai fazer na tua história, talvez aos seus olhos possa ser só a restauração da tua família, mas na perspectiva de Deus pode ser a restauração de famílias e famílias e famílias que você não tem dimensão. Quando eu aceitei Jesus, eu imaginava o seguinte: bom, agora eu sou crente. Até que um dia ele me revelou o projeto que ele tinha para mim, e eu um dia entendi: bom, agora eu sou pastor. Sabe qual a diferença? É que quando você entende parcialmente o que Deus tem para você, você vive parcialmente o que Ele te prometeu. Mas quando você entende plenamente o que Ele te chamou para ser, você vive plenamente os seus propósitos. Quantos querem viver plenamente os sonhos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? É esse o chamado que nós temos. Meu irmão, sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando o dilúvio cessa, quando o dilúvio acaba, Noé e sua família saem da arca. E você sabe o que eles encontram quando eles saem da arca? Você pode dizer comigo, digam: ruínas. Noé e a família deles saem da arca. Eu imagino que eles estão felizes porque eles sobreviveram. Mas quando eles abrem a porta e eles saem da arca, o mundo que eles conheciam não existia mais. E você sabia que isso precisa acontecer quando você se converte, quando você vai para Jesus? O mundo que você conhece não existe mais, porque tudo mudou. Deus muda a tua forma de ver as coisas. Pastor, eu aceitei Jesus e a minha família continua a mesma. Ok, mas você vai chegar na tua casa diferente. Pastor, eu aceitei Jesus, mas no meu trabalho continua tudo mesmo. Ok, mas você está diferente. Meu irmão, por mais que algumas coisas ao teu redor não tenham mudado ainda, a tua visão de mundo precisa mudar. Agora, quando Noé sai da arca, sabe o que ele encontra? Ruínas. Tem muita gente que fala: ei, eu me converti, eu aceitei a Jesus, eu comecei a minha caminhada, mas sabe o que eu tenho? Eu só vejo ruínas. Meu casamento ainda está destruído, meu filho não voltou para casa, eu ainda estou com dívidas, eu ainda tenho desafios para vencer. Ou talvez alguns aqui falem: cara, eu ainda tenho síndrome do pânico, eu ainda estou ansioso, eu ainda estou enfrentando algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa: quando Noé sai da arca, só tinha ruínas ao redor dele. Mas talvez as ruínas que você tem seja tudo que você precisa para reconstruir. Noé pode olhar para as ruínas e falar: ei, só sobrou isso, pai?
Mas na verdade ele chega para os filhos e fala: ei, tá vendo aqueles escombros ali? Começa a juntar, vamos reconstruir a nossa história. Tá vendo aqueles escombros? Começa a juntar, aquilo ali vai ser a nossa nova casa. Aqui a gente vai fazer uma churrasqueira, aqui vai ser uma varanda, aqui vai ser um home office. Sabe por quê? Porque aquilo que para alguns parecem escombros e ruínas, para você é tudo que você precisa para recomeçar. Você sabe por que a gente declara tanto novos começos aqui na nossa igreja? Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Cara, eu sou apaixonado por uma passagem, está lá em Esdras 3. Fala que o povo acabou de ser liberto e eles voltam do exílio. Só que quando eles chegam na cidade deles, está tudo destruído, Leandrinho. Os templos estão destruídos, as casas estão destruídas, os lugares que eles conheciam estão destruídos. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: os sacerdotes chegam no templo, onde estava tudo destruído, e eles começam a reconstruir o altar. E eles começam a oferecer a Deus louvores e ofertas de sacrifício. E eles não param, dia e noite, oferecendo louvores e ofertas de sacrifício. Sabe o que Deus falou comigo em relação ao que esses sacerdotes fizeram? É que as paredes do templo estavam destruídas, mas o altar dentro deles não. Meu irmão, talvez você está aqui ouvindo essa palavra e as paredes ao teu redor estão todas destruídas, mas tudo que você precisa é um altar restaurado dentro de você, e tudo ao teu redor vai ser restaurado também. Tem alguém recebendo essa palavra? Diga: eu creio nisso. Diga: eu recebo isso em nome de Jesus. Sabe o que Deus me trouxe à memória hoje? Eu estava preparando essa mensagem, e tem algo que eu falo muito, é uma verdade que Deus compartilhou comigo, e é a minha verdade. Pastor, eu já ouvi você falar isso 10 vezes. Desculpa, irmão, é uma verdade. A gente não pode estar sempre em busca do novo e abrir mão daquilo que é verdade, amém? Que a gente está sempre em busca de novas revelações, mas antes de Deus te dar novas revelações, usufrui das que você já tem. Antes de querer que Deus abra novas portas, usufrui da que Ele já te deu. Preste atenção nisso. Algo que Deus falou comigo é que as paredes que me limitam não são as paredes ao meu redor, mas as paredes dentro de mim. Sabe o que Deus me lembrou hoje? Cadê Kezinha? Você está aqui? Sabe o que Deus me lembrou, vida? Daquele quarto de passar roupa lá em Cabo Frio, lembra dele? Teve um período da nossa história em que a gente estava enfrentando um momento muito difícil financeiro. E a gente foi para uma casa que tinha um quartinho de passar roupa muito pequeno, muito pequeno. É tão pequeno que eu não sei nem como é que eu vou mostrar ele para você aqui. Era pequeno, irmão. Pensa num negócio pequeno, era menor. E eu olhei aquele quarto de passar roupa e falei: cara, eu vou fazer meu escritório aqui. Aí Kézia falou: amor, isso é um quarto de passar roupa. Eu falei: não, amor, isso é um home office. Botei um balcãozinho, botei um aquário. Tinha até um aquário, lembra? Botei o computador, botei alguns livros. Meu irmão, era tão pequeno que de verdade que eu vou falar, se você colocasse um ventilador na porta, a gente colocava às vezes para ventilar, não dava para outra pessoa entrar no quarto. Mas sabe o que é louco? Deus me trouxe a memória hoje. Grande parte do que você está vivendo hoje, filho, você gerou dentro daquele quarto. Eu lembro de quantas noites eu passei lá, eu ficava chorando, desejando vivenciar algumas coisas no meu chamado. Eu ficava chorando, gerando alguns sonhos em Deus. Eu ficava chorando, imaginando como vai ser quando isso acontecer. Eu ficava chorando, gerando projetos, dando nome a eles. Meu irmão, projetos que eu estou vivendo hoje já estavam sendo colocados no papel naquela época. E eu nunca perguntei isso para a Kézia, mas talvez aos olhos dela parecia loucura o que o marido dela estava fazendo. Chorando, gerando sonhos dentro de um quarto de passar roupa. Aí sabe o que Deus me lembrou? Ei, filho, faz muito tempo não, tem 3 meses que você estava gerando sonhos dentro de um quarto de hospital. Ei, presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Olha o que Deus falou comigo hoje, isso é muito poderoso. Guarda isso para você. Guarda isso para você. Não importa o lugar que você ocupa hoje, mas os refúgios onde você se esconde sempre. Guarda isso para você. Ei, não importa o lugar que você ocupa hoje, mas os refúgios onde você se esconde sempre. Porque aos olhos dos homens era só um menino cheio de sonhos dentro de um quarto de passar roupa. Aos olhos de Deus era alguém que estava gerando o futuro. Ei, você foi chamado para dar a luz ao futuro. Você foi chamado para construir o novo de Deus. Você foi chamado para construir aquilo que ninguém consegue entender. Ei, Noel, o que você está fazendo, cara? O que é dilúvio? O que é chuva? Filhão, eu nem tenho ideia do que eu estou fazendo, mas Deus mandou e isso é tudo que eu preciso. Você pode declarar isso comigo e diga: tudo que eu preciso é uma direção de Deus. Diga: o que me limita não são as paredes ao meu redor. Diga: são as paredes dentro de mim. Deixa eu te fazer um convite, deixa Deus entrar hoje no teu coração e destruir todas elas.
Deixa Ele dizer quais são os seus limites. Deixa Ele te levar a lugares altos. Deixa Ele gerar em você sonhos que Ele tem. É por isso que Ele diz: ei filhos, meus projetos são melhores que os seus, os meus caminhos são melhores que os seus, os meus sonhos são melhores que os seus. Deixa eu entrar e destruir as paredes que estão dentro de você. Tem muita gente que está limitando coisas que Deus nunca disse que você precisava desses limites. Cara, eu vi uma coisa que eu achei maravilhosa. Um pastor americano falando que ele estava pescando, e quando ele viu um homem pescando, ele achou algo curioso. Aquele homem, ele terminava de pescar, e ele tirava uma régua do bolso, e ele media o peixe que ele tinha pescado. E aí, se era maior do que a régua, ele jogava fora. Ele falou que daqui a pouco o homem pegou outro peixe, fez a mesma coisa, colocou a régua, era um pouco maior do que a régua, ele jogou fora. E ele fez isso a tarde inteira. E aí o pastor se aproximou e falou assim: ei, por que você está medindo, cara? É alguma lei ambiental? Tem alguma proibição de você pescar peixes maiores do que esse tamanho? Ele falou assim: não, essa medida aqui é o tamanho da minha frigideira. Aí ele: oi? Como assim? Não, esse aqui é o tamanho da minha frigideira, então eu trago uma régua e eu só pesco aquilo que cabe na minha panela. Aí sabe o que o pastor fez? Ele falou assim: tá bom, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma panela maior então. Você sabe o que isso tem a ver com a minha história, com a tua? É que tem gente que está limitando o que vai viver segundo aquilo que consegue enxergar. Tem gente que está limitando o que Deus pode fazer segundo aquilo que você pode. Então você está dizendo assim: bom, eu estou sonhando com isso, porque até aqui que os meus olhos conseguem enxergar. Talvez o que Deus tenha para você, os seus olhos não consigam enxergar, porque é tão grande, é tão alto, é tão distante, é tão poderoso, é tão profundo. Não tem como a gente limitar aquilo que Deus deseja fazer. Meu irmão, a fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Deixa Deus ser Deus, deixa Ele dizer até onde você pode ir, deixa Ele dizer até onde Ele quer te levar, deixa Ele te levar. Deixa Deus ser Deus, cara. Às vezes a gente quer limitar o agir de Deus, a gente quer limitar o fluir de Deus, a gente quer limitar a novidade de Deus, e a gente está tentando todos os dias sentir de novo o aroma de um óleo que foi muito bom, mas passou. Deixa Deus trazer óleo fresco, deixa Deus te dar novos sonhos, nova visão, novo tempo, novas estações. Sabe o que é mais gostoso na caminhada com Deus? É vivenciar o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Diga: eu quero o novo de Deus hoje. Ei, não importa os lugares onde você se encontra hoje, mas os refúgios onde você se esconde sempre. A palavra de Deus diz: ei, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Olha que coisa incrível, eu achei isso em Salmos 18, vocês estão comigo, amém? Eu achei isso poderoso demais, mano, olha isso, cara, como é que eu nunca li isso? Salmos 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Porque as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Mas na minha aflição eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos, e a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram e estremeceram, porque Ele se irou. E das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e Ele desceu. Alguém pode glorificar a Deus por isso? E nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Ele montou no querubim e Ele voou, deslizando sobre as asas do vento. E Ele fez das trevas o seu esconderijo, e das escuras nuvens cheias de água Ele fez o seu abrigo, que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizos e raios. E quando os céus trovejaram, o Senhor, olha isso que maravilhoso, cara, Ele ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou as suas flechas e Ele dispersou os meus inimigos, e com os seus raios Ele os derrotou. E o fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com teu forte sopro das tuas narinas. E das alturas Ele estendeu a mão e Ele me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Ele me livrou-me do inimigo poderoso e dos meus adversários. Eles eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e Ele me livrou, porque Ele quer o meu bem.
Você pode aplaudir o Senhor por isso. Salmos 18, está falando da minha história e da sua. O salmista está dizendo: ei, quando parecia que não tinha mais jeito, o Senhor ouviu o meu clamor e do alto dos céus Ele se manifestou e mudou tudo ao meu redor. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo em Salmos? Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o lugar que você ocupa hoje, mas o refúgio em que você se esconde sempre. Salmos 18, ele continua, versículo 28 diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas, e com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, porque com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Esse Deus em cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do nosso Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força, e Ele torna perfeito o meu caminho. Você pode dizer obrigado, Jesus? Você pode dizer isso comigo nessa noite? Diga: obrigado, Jesus, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Você quer pirar mais um pouco com o que Deus fez com Noé? Quantos aqui podem ouvir mais 5 minutos? Eu tenho mais 5 minutos da sua atenção, amém? Sabe o que eu acho lindo, cara? O pastor Felipe compartilhou sobre isso domingo, inclusive. Noé sai da arca, e ele até brincou: a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca não é tirar um selfie, não é compartilhar no Instagram. Quando Noé sai da arca, ele reúne a sua família e ele oferece um sacrifício de louvor e adoração a Deus. O pastor Felipe ainda compartilhou que a nossa adoração é proporcional ao inferno em que nós fomos retirados. É por isso que tem gente intensa em Deus, queimando por Deus, entregue, e tem gente olhando para o lado e não consegue entender o porquê. Meu irmão, não tenta entender, porque você não sabe daquilo que ele foi retirado. Você quer um outro exemplo? Tem gente que não consegue compreender aquilo que Deus está fazendo. Tem gente que olha para você e fala assim: cara, como é que esse cara está vendo isso? Ele só tem 2 anos de convertido. Como é que esse cara está vendo isso? Ele só tem 1 ano de convertido, só tem 6 meses de convertido. Eu lembro que eu passei por isso quando eu cheguei aqui. Com 1 ano, Deus trouxe um romper sobre o meu ministério, Leandrinho, sobre a minha vida. Ele colocou um amor na minha vida pela vida do Felipe e vice-versa, que as pessoas olhavam e falavam: mano, como isso é possível? E tinha gente que questionava a minha colheita, não entendia o porquê que estava acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: ei, se você não estava junto comigo enquanto eu semeava, você não pode julgar o que eu estou colhendo. Isso se aplica a você também. Pastor, ninguém está entendendo o que Deus está fazendo na minha casa, ninguém está entendendo o quanto que eu estou sendo transformado, ninguém está entendendo. Meu irmão, que bom que ninguém está entendendo, porque não é para entender. Ninguém estava com você quando você chorava, buscando uma direção de Deus. Ninguém estava com você enquanto você estava ansioso, preocupado, angustiado. Ninguém estava lá. Agora, as pessoas querem entender a tua colheita, não dá para entender, meu irmão. Aquilo que Deus faz, Ele fez e acabou. Ele desejou fazer. Agora, sabe o que eu acho perfeito naquilo que Deus faz? Gênesis 7, versículo 2 diz assim: olha a direção que Deus dá para Noé. Noé, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. Deus diz para ele o seguinte: olha, Noé, leva um casal de cada espécie, mas dos animais puros leva 7 casais, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. E daqui a 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eu farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor havia lhe ordenado. Sabe o que eu acho maravilhoso? Deus diz para Noé: ei, Noé, leva um casal de cada espécie, mas das aves puras leva 7 casais. Você sabe qual é o sentido disso? É porque até o sacrifício que Noé iria oferecer ao Senhor depois do dilúvio, Deus já preparou antes dele. Deus fala assim: Noé, leva 7 casais de cada animal puro. Deus não pediu um sacrifício para Noé, mas Ele sabia que quando Noé desejasse fazer, ele já teria tudo que precisava para fazer. Pastor, eu entendi em parte, mas o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Sabe o que isso tem a ver com a nossa história? É que o sacrifício que a gente precisava, Deus já proveu também, se chama Jesus.
aquilo que a gente precisaria, Ele já deu no nosso lugar. Eu imagino Deus olhando dos céus, né, falando: ei pai, eu quero te oferecer sacrifício, porque você guardou a minha casa. E Deus falando: eu sei, filho, já está preparado. Eu sei, filho, o teu coração, é por isso que você foi guardado, porque o teu coração lembra de onde eu te tirei. O teu coração é grato, o teu coração sabe de onde eu te tirei. Ei filho, lembra aqueles casais de animais puros? Já está preparado. A boa notícia é que aquilo que você e eu poderíamos oferecer, Ele já proveu. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 21. Porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você já foi perdoado por Jesus, você já foi perdoado em Jesus, você já foi livre em Jesus, você já é restaurado em Jesus, você já é sarado em Jesus, você já é salvo em Jesus, porque aquilo que você poderia precisar fazer, Ele já fez por você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Meu irmão, não sei se você já parou para perceber, mas Deus falou com Noé uma vez. Deus deu uma direção para Noé uma vez. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Noé viveu 600 anos. Não, 600 anos, olha só isso aqui. 600 anos, se eu não me engano, construindo a arca. Me ajuda aí, Leandrinho. PH, que é um estudioso da palavra. Quantos anos Noé passou construindo a arca? Quase 120 anos. E viveu mais de 600, não é isso? Mais de 600 anos de vida Noé tinha. E mais de 120 construindo a arca. Ah, pastor, mas Deus falou com ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha só que interessante isso. Deus falou com Noé uma vez e foi suficiente para manter a sua convicção por dezenas de anos. E tem gente que Deus já falou dezenas de vezes, mas desistiu porque não consegue esperar algumas semanas. Deixa eu falar de novo para a galera desse lado esquerdo aqui. Vocês estão comigo, amém? Noé ouviu uma vez a direção de Deus e foi suficiente para mantê-lo firme durante dezenas de anos. E às vezes Deus já falou com a gente dezenas de vezes, mas a gente desistiu porque não quer esperar algumas semanas. Ah, pastor, você tá exagerando. Como é que a gente não quer esperar algumas semanas? Você quer um exemplo claro? Atos. A palavra de Deus diz que Jesus chega para o povo e diz: ei, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós revestimento de poder. Meu irmão, não foi um profeta qualquer, foi o próprio Jesus. Sabe o que Jesus disse? Permaneçam. Você consegue imaginar Jesus chegando para a gente agora, se manifestando aqui dizendo: ei, Lagoinha, Niterói, permaneçam aqui, porque há de vir sobre vocês revestimento de poder. Eu acho que ninguém seria maluco de querer ir embora porque tem expediente para trabalhar amanhã. Ninguém ia embora porque tem jogo no Flamengo na quarta. Ninguém ia embora por motivo nenhum. Eu ia chegar e falar: Kezinha, manda trazer Cecília, manda avisar os meus pais. Deus falou que vai acontecer algo aqui, a gente não vai sair daqui de jeito nenhum, até que se cumpra o que Deus prometeu. Agora, sabe o que aconteceu naquela época? Jesus chega para o povo e diz: olha, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós revestimento de poder. Sabe o que acontece? Alguns dias depois, quando se cumpre a palavra de Deus, mais de 300 pessoas já haviam saído da casa, porque não conseguiram esperar o que Deus havia prometido. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você só precisa de uma direção de Deus, e tudo vai ser criado em torno daquilo que Ele te falou. Deus te falou que vai restaurar a tua casa, não desiste, confia, Ele vai restaurar. Deus falou que vai mudar a tua história, confia, Ele vai mudar. Deus falou que vai mudar a tua sorte, confia, Ele vai mudar. Basta uma palavra dEle, tudo se faz. Tem alguém crendo nisso comigo? Uma palavra de Deus e tudo se fez. Uma palavra. Meu irmão, avivamento depende só de uma coisa, guarda isso no teu coração. Avivamento depende de alinhamento. Avivamento não depende de choro, avivamento não depende de vigílias, avivamento não depende de cultos, avivamento não depende de nada daquilo que você possa fazer. Avivamento depende do alinhamento que você tem. Se você estiver alinhado com os céus, você vai ouvir o que os céus têm para você hoje. Quantos querem viver o novo de Deus hoje? Hoje é noite de salvação, cara. Hoje é noite de pessoas correrem para Jesus e Ele mudar completamente a história. Vai ter gente sendo avivada aqui hoje. O que aconteceu, pastor? Alinhamento, meu irmão. O teu coração e o coração de Deus estão batendo no mesmo ritmo a partir de hoje. Cara, eu tinha tantas coisas para falar, mas eu vou ter que finalizar aqui. O louvor já pode subir, já chegou, glória a Deus. Eu vou ter que pregar outra terça-feira, amém? Vocês estão comigo? Tinha tanta coisa para falar. Sabe uma coisa que eu aprendi hoje que eu achei incrível? O poder da decisão. Você sabe qual que é o significado da palavra decidir no original? Você sabe qual é a palavra decisão no original? Decisão significa cortar fora. É por isso que incisão significa cortar
dentro. Circuncisão significa cortar em volta. Pastor, o que isso tem a ver? Eu vou te explicar. É porque decisão significa você cortar tudo aquilo que te prendia, para você poder correr em direção ao novo. Você sabe o que significa decidir viver uma vida com Deus? Significa abrir mão das coisas que para trás ficaram e poder prosseguir para aquilo que a gente aguarda e foi prometido para cada um de nós. Tem alguém que está entendendo isso comigo? Vocês estão comigo? Pastor, o que significa decidir ter uma nova vida? Significa entender que aquilo que passou ficou para trás e em Cristo tudo se fez novo. O louvor pode vir comigo. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, o meu convite é: decida hoje viver o novo de Deus. Deixa aquilo que ficou para trás, no passado, e começa a gerar o futuro hoje. Você lembra do que a gente começou a ministrar nesse culto? O chamado da igreja é dar luz ao futuro. Noé foi chamado para dar luz ao futuro. Os heróis da fé foram chamados para dar luz ao futuro. Deixa eu fazer um convite para você. Que tal a gente começar o futuro da nossa igreja e da nossa família hoje? Que tal você começar uma história com Deus hoje? Que tal você sair do lugar de conforto e começar algo com Ele hoje? Tem alguém que está comigo nessa? Vocês estão comigo? Amém? Dudu, cadê Dudu? Você me dá mais um minuto? Um minuto, mas fica preparado, a gente vai fechar bonito e você vem junto. Vocês me dão mais um minuto? Um minuto. Abre comigo rapidinho então, por favor, Atos 27. Eu preciso fechar com isso aqui. Atos 27, versículo 10. Jesus, ajuda a gente, Pai. Atos 27, 10, todo mundo achou? Cara, isso aqui é maravilhoso, olha isso. Paulo, no meio de uma viagem de missões, presta atenção nisso. Atos 27, 10, até o versículo 11. Paulo chega e ele diz o seguinte: ele vai embarcar no navio, ele diz: ei, senhores, eu vejo que a nossa viagem ela será desastrosa e ela acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Presta atenção numa coisa: Paulo teve uma direção de Deus. Repita comigo, diga: Paulo teve uma direção. Deus dá uma direção para Paulo: Paulo, não entra nesse navio porque não vai ser legal o que vai acontecer. Aí Paulo chega pro capitão, chega lá pro dono do navio, chega para a galera que quer embarcar e fala assim: gente, eu tive uma direção de Deus. Não é bom que a gente entre porque não vai ser legal o que vai acontecer. Mas olha só o que diz no versículo seguinte: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Sabe o que aconteceu aqui, meu irmão? É o que acontece comigo e com você muitas vezes. Você sabe por que o centurião preferiu não ouvir uma direção? Porque ele preferiu o conselho de quem tinha um controle. O centurião chega para o dono do navio e para o comandante e fala: você acha que vai dar certo? Eles falam: vai dar certo. Então eu prefiro confiar em quem tem o controle do que em quem tem uma direção. Presta atenção nisso, vem comigo, vai fazer sentido, presta atenção. A gente continua lendo. Atos 27 diz o seguinte: eles estão no meio do mar, eles já estão sendo afetados por uma tempestade há dias. Atos 27, 20 diz: e não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo então se levantou diante deles e disse: ei, senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora, deixa eu falar uma coisa: mesmo vocês não tendo me ouvido, eu tenho uma nova direção de Deus. Agora eu recomendo que vocês tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida e apenas o navio será destruído. Porque ontem à noite me apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e adoro, me dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, e Deus por sua graça lhe deu a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenha bom ânimo. Você pode repetir comigo? Diga: assim tenha bom ânimo. Eu creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito, e nós devemos ser arrastados até alguma ilha. Paulo chega para os caras e diz o seguinte: olha gente, vocês não me ouviram antes de sair, mas não tem problema, a gente está no meio da tempestade. Os homens já desistiram de viver. A palavra de Deus diz que não havia esperança no meio da tempestade. Meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: tem tempestades que você acha que não tem mais como sair, tem tempestades que você acha que não tem mais uma solução, mas tudo que você precisa no meio de uma tempestade é uma direção de Deus.
Paulo se levanta e fala: ei, vocês não me ouviram antes de entrar no barco, mas eu tenho uma nova direção de Deus. Deus se revelou para mim e disse que ninguém vai morrer se permanecer no navio. Aí sabe o que acontece? Acompanhe comigo aqui, eu vou finalizar e a galera do Next vai pular e a gente vai vibrar aqui. Vocês estão comigo, amém? Diz o seguinte: nós devemos ser arrastados para alguma ilha. E na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. E ele continua dizendo, só para resumir, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Paulo está no meio da tempestade e eles perderam o controle do navio. O navio começa a ser levado de um lado para o outro, começa a ser despedaçado, começa a ser destruído, e Paulo está dizendo: ei, fica tranquilo, eu tenho uma direção, ninguém vai morrer. Sabe o que Deus falou comigo, meu irmão? Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Tem momentos da nossa vida em que, para sobreviver às tempestades, a gente precisa abrir mão do controle e se abraçar a uma direção. O barco não tinha mais controle, o capitão não tinha mais controle, os marinheiros não tinham mais controle, mas Paulo tinha uma direção. A gente vai chegar até o outro lado, ninguém vai se perder. Tem pessoas que vão chegar em casa hoje e talvez você olha para a tua situação, você não tem mais controle, a tua casa parece que não tem controle, o teu casamento parece que você não tem mais controle, os seus filhos parece que não tem mais controle. Ei, mas preste atenção, você tem uma direção. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu não tenho mais controle, eu não quero pecar, não me agrada pecar, mas eu não consigo. Ei, filho, você não tem controle? Entenda uma coisa, Deus te dá uma direção hoje, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Não importa o que passou, porque em Cristo as coisas velhas passaram, mas tudo se fez novo. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Você quer mais um exemplo? Pastor, você está falando de Paulo, ok. Você está falando de heróis da fé, ok. Agora tem momentos que eu não tenho controle e eu tenho medo disso. Você quer um exemplo de alguém que abriu mão do controle, mas seguiu por uma direção? A palavra de Deus diz que Jesus está próximo da crucificação. E ele estava tão angustiado que ele chega ao ponto de suar gotas de sangue, e ele chega para o pai e ele fala assim: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se você crê nisso, meu irmão, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que entraram e tudo que você precisa é uma palavra, tudo que você precisa é uma direção de Deus, tudo que você precisa é uma voz de esperança no meio do deserto, tudo que você precisa é uma base segura no meio da tempestade. Meu irmão, a boa notícia é que tudo que você precisava já chegou, se chama Jesus. Se você crê nisso, feche teus olhos, levanta a tua mão mais alto que você puder. Adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite.